Muito bem, olá, o Tabelinha Esportiva começa direto com os destaques do dia. Confira! No próximo domingo tem decisão do Campeonato Estadual de Futebol Americano aqui em Linhares. O Linhares Panthers, Panteras de Linhares, pode entrar na festa. Saiba por quê. Intermunicipal, jogo Grêmio e São Rafael em Rio Bananal foi adiado. O esporte amador é destaque de nossa agenda esportiva com novidades dos veteranos e do 1º de maio. Linhares tenta a primeira vitória no hexagonal do Capixabão de Futebol amanhã. O povo quer festa nas arquibancadas e não confusão. As lições que ficaram da última partida no Campo do América. A tabelinha que mais valoriza o esporte da região na TV volta daqui a pouquinho, tá certo? Fique ligado, também com a participação do comentarista professor Zé Roberto Bittencourt. Vamos lá, vamos parar para ver um pouquinho a mensagem do Posto 3 Pontos e daqui a pouco de volta. Legal! Olha, hora de revista do que aconteceu e o que já está acontecendo no esporte amador em Linhares e região. Vamos lá? Intermunicipal dos clubes do norte do estado. O jogo Grêmio e São Rafael, este representante de Linhares, em Rio Bananal, não foi realizado no último domingo como previsto. Os dirigentes dos dois clubes resolveram adiar a partida para uma data que ainda vai ser definida em virtude da disputa ter coincidido com o domingo de Páscoa, cujo símbolo você já sabe, né? O cordeiro. E o cordeiro é Jesus Cristo. Não é o coelhinho não, viu? Bom, as competições do esporte amador neste primeiro semestre do ano em Linhares. O secretário municipal de esportes, Stefano Silotti, confirma a agenda de competições depois das reuniões com representantes dos clubes na semana que passou. Depois de adiadas e finalmente encerradas, as inscrições do torneio de futebol 1º de maio, em homenagem ao trabalhador, já foram encerradas, né? E ficou definido que as eliminatórias vão começar no próximo dia 19 de abril. Já o campeonato intermunicipal, organizado pela Secretaria Municipal de Esportes de Linhares, vai começar no próximo dia 13 de maio. 10 equipes da região norte vão participar da competição. Confira na tela os representantes de Linhares e municípios mais próximos. Grêmio do Barro Novo, atual campeão. Palmeiras do Guaxi, campeão da 1ª divisão do futebol amador de Linhares. E Japira, atual campeão do interior. Rio Bananal, Santo Antônio e Capivara. Soretama, Estrela e Desportivo do Rodrigues. Governador Lindenberg, Morelo. O campeonato de veteranos acima de 35 anos vai começar no próximo dia 17 de maio com a participação de 16 equipes. E atenção, notícia quente para agora, hein? Neste domingo tem decisão do Campeonato de Futebol Americano no Campo do SESI, bairro Aviso, às 14 horas. Só que tem um detalhe que chegou aqui agora. O Tritões de Vila Velha vai fazer a decisão com o Desportiva Piratas. Havia possibilidade do Linhares Panthers fazer esse jogo com o Tritões em virtude de algumas questões disciplinares do Desportiva Piratas. Mas vai ser realmente Tritões e Desportiva Piratas. E não vai ser aqui em Linhares, no Campo do SESI, no próximo domingo às 14 horas. Vai ser lá em Vitória e a data ainda não foi definida. Mas vocês não vão ficar sem futebol americano, não. Vai ter jogo sim. O Linhares Panthers vai receber o grande rival Rio Branco, a rival aqui no futebol de campo normal, e começa a virar rival agora no futebol americano. Então, Linhares Panthers e Rio Branco. Para a confirmação oficial desse jogo, Linhares e Rio Branco aqui no próximo domingo, 14 horas, só um detalhezinho. Neste momento, a Detinha Zigoni
Relações Públicas, secretária, faz tudo lá no Linhares Panthers, se reúne com o secretário municipal de esporte, Stefano Silotti. Em pauta aí, a questão transporte para que o Rio Branco possa visitar o Linhares no próximo domingo. Se houver uma alternativa, se esse detalhe for resolvido, nós vamos ter aqui domingo, 14 horas, no Campo do SESI, de graça, portões abertos, Linhares Panthers e Rio Branco, certinho? Ainda hoje à tarde, vocês vão ficar informados a respeito desta decisão. E aí é só se ligarem lá na Rádio Cultura, que nós vamos dar um flash ao vivo dentro do programa Show da Tarde. Bom, o assunto agora é basquete, só que basquete sobre cadeira de rodas aqui em Linhares. A Associação de Deficientes Físicos de Linhares, ADEFIL, confirma a volta dos treinos para a formação de uma equipe de basquete aqui na cidade. Vai ser no próximo sábado, a partir das 4 da tarde, no ginásio de esportes do bairro Shell. A informação do presidente da ADEFIL, José Geraldo Giovanni. O José Geraldo explicou que é importante a volta dos atletas que já tinham começado o trabalho e que os treinos estão abertos a outros deficientes físicos interessados. A volta dos treinos foi acordada com o novo secretário municipal de esportes, Stefano Silotti. Ele está em todas, né? Está trabalhando aí, está acompanhando todos os setores, está marcando a agenda de competições, está conversando com os dirigentes e me prometeu que vai dar uma atenção mais do que especial para as escolinhas de futebol aqui de Linhares. Né, Stefano? Esperamos então boas novas aí para as escolinhas, é claro que nós vamos cobrar, nós vamos acompanhar, torcendo aí pelo trabalho do Stefano, que gosta de esporte, isso é muito importante, né? Gente, daqui a pouco nós vamos discutir as lições contra a violência entre torcidas, ocorrida entre o pessoal daqui de Linhares e o da Desportivo no Campo da América. O jogo decisivo de amanhã também entre Linhares e Estrela, você não pode perder, é daqui a pouquinho. Legal, tô de óculos aqui agora para enxergar tudo bonitinho, as parafernálias eletrônicas aqui do Tabelinha. Gente, olha, bom dia, Altemar, veterano do Farias, quer jogo para domingo, ligue para 998390830, viu, José Araquildes? Tem que olhar aqui, né, José Araquildes? Olha aqui, José Araquildes, 998390830, falar com Derivaldo, tá bom? Altemar, Pagoto e Gabriel Recla. Gabriel Recla é jogador da base do Linhares, sub-20, pai e filho. Pagoto lá da Linhares Seguros estão ligados aqui no Tabelinho Esportivo, muito obrigado. Dona Laura Sesquim está ligada aqui sempre, né? O Jorge Caburê sempre. Altemar, manda um alô aqui pro pessoal do Rodrigues, mas você tem que falar quem você meu amigo. Um abraço aí para todos aí do Rodrigues, então. Todos. Pessoal aí do Varjão em Rio Bananal. Valceni Cipriano, também lá de Rio Bananal. Valdir Cipriano, aquele abraço, ele que acompanha o Linhares e acompanha o Grêmio no Intermunicipal. Nós vamos ter novidades lá no programa da Rádio Cultura amanhã, lá no Cultura nos Esportes, para você, viu, Valdir? Então tá certo. Deixa eu conferir aqui também que os radialistas, Zé Roberto, os radialistas, Elcinho Risse, Cléris Teixeira, Fernanda Rivabene, Anazildo do Bigode, o mais bonito, entre outros, mais de José Carlos da Polícia Civil, o Polaco da Polamic, entre outros convidados, vão participar de uma confraternização no sítio do nosso ex-colega Marlilson Garcia, né? Pertence a Vila Valério, lá no Córrego do Tesouro. Eu iria, mas em virtude dos compromissos aqui no domingo, já agendados, não vou poder ir. Se você quiser ir, está à disposição, vai ter um ônibus, tá certo? Quem quiser ir de carro particular também, vai ter uma peladinha lá de futebol, né, como os IBEMs, e aquela confraternização. Marlilson, aquele abraço, um abraço para a galera aí da Rádio Cultura, que vai estar lá. Gente, agora notícias. Na semana passada não deu para abordarmos direito aqui a questão da violência entre torcidas observada no Campo do América, no jogo Linhares e Desportivo. E hoje nós vamos mostrar as imagens daquela confusão. Você está vendo aí, ó? Olha lá, ó, que coisa feia, gente. O pessoal da Desportiva vai lá e pega a faixa. Vocês estão vendo aí, né? Da Império Bicolor.
Só que um ficou para trás. Vamos ver se dá para mostrar o burburinho do cara que ficou para trás. Tem um portão aí, ó, que estava aberto. Estaria aberto para facilitar o pessoal comprar água, essas coisas, mas não havia aí um isolamento. E deu uma confusão tremenda. Diz que estariam infiltrados na torcida da Desportivo, que é a Explosão Grenar, porque a Grenamor é super familiar e legal, pessoal de Colatina e até de São Mateus. Olha lá, a polícia chegou e ali levou alguns ali. Zé Roberto Bittencourt, vamos voltar para a gente aqui agora, para a gente bater um papo sobre isso. Zé Roberto Bittencourt, tem que acabar com isso. Tem gente que fala, o pessoal de fora eles não prendem, o pessoal daqui prende, não importa. Cara que foi pego brigando realmente, que tomou iniciativa de brigar, tem que ter cadeia, tem que identificar o cara para ele não voltar mais para estádio. Olá, Altemar, olá você de casa. Infelizmente foram cenas lamentáveis, né? Infelizmente aqui aconteceu no jogo Desportivo Linhares Desportiva, um fato que marcou porque, primeiro, duas torcidas, a Desportiva com um número menor, a Linhares com um número maior, mas para mim tivemos ali uma série de falhas. Primeiro, a questão de que uma torcida passar frente à outra para ir comprar água, alguma coisa assim. O portão ali sem o cadeado. Então, é um fato que, na minha opinião, a violência nos estádios, não só no Brasil, mas no mundo todo, precisa ser tratada com seriedade, porque não pode acontecer. Deve acompanhar futebol, quem gosta de futebol, com a sua família. A pessoa que vai ao estádio tem que ter essa tranquilidade que ali ele vai ter segurança, conforto. Senão, você, ao invés de atrair público, você vai afastar. Quem é que vai com a família num estádio de futebol onde você está sujeito a chegar lá e encontrar a violência? A violência é uma coisa inerente ao ser humano, infelizmente é assim, mas essa coisa deve ser trabalhada com seriedade. Torcedor, vai ao campo, não sabe se comportar, na hora do jogo do seu time, tem que se apresentar a uma instituição policial e durante o jogo, a partida, ficar lá. A Inglaterra resolveu, entre aspas, um pouco a questão da violência no futebol, fazendo assim. E outros países também. Então, acho que a hora de começar a trabalhar isso aí é agora, porque senão pode vir a ter resultados ruins no futuro. Tá certo. Gente, alguns tópicos aqui que são importantes, então, depois do Zé Roberto abordar este assunto. Primeiro, fundamentar um cordão de isolamento com poucos policiais pode ser. Isso daí poderia ter evitado a confusão entre as duas torcidas. A polícia tem que ficar com homens próximos nos pontos onde existem torcedores, principalmente nas zonas de maior vibração e movimentação, como ali no caso do Campo da América, atrás do gol que dá para o bairro Shell. Torcedor flagrado iniciando confusão e partindo para o confronto físico deve ser detido, identificado, encaminhado para o DPJ, para a punição adequada, entre as quais não poder mais voltar a frequentar estádios. Não adianta só tirar dali e liberar na rua ou fora do estádio. Não adianta nem dizer que o cara é trabalhador lá fora. Ele deve pensar no seu comportamento para poder trabalhar no outro dia. O patrão vai querer uma pessoa assim, com esse tipo de comportamento? Eu quero crer que não. É um assunto que ainda vai dar mais pano para manga. Legal, gente, vamos para o jogo. O Linhares vem de uma derrota plenamente normal para o Rio Branco em virtude das circunstâncias no último sábado, 2-0. Agora tem que vencer ou vencer amanhã o Estrela para continuar com chances matemáticas de classificação para a final deste hexagonal decisivo. O nosso comentarista lá da Rádio Cultura, Berilo Neto, correspondente lá de Vitória, diz que o time não jogou mal e nem foi humilhado na partida. Teve até mais posse de bola no primeiro tempo, mas não teve organização no último passe para definir o jogo, num time que tinha dois homens de área, como Zé Augusto e Léo Dias, ou seja, nenhum deles consegue muita coisa ao voltar para buscar o jogo. Já o ala direita Cássio, opção de jogo pela direita, sem o atacante Suel, cortado na última hora por ter faltado ao treino do dia anterior, foi, segundo o Berilo, Zé Roberto, 50 vezes nas proximidades da grande área para o cruzamento. E errou 51. Poucas opções, só um homem de marcação e não utilizado como o Giovanni Toll e nenhum goleiro. Como é que fica, Zé Roberto?
Olha, o Linhares amanhã vai ter uma partida decisiva, é vencer ou vencer, não existe outro resultado, e torcer pelo tropeço daqueles que estão lá na frente, como é o caso do Rio Branco com 9 pontos, o Itapevi com 6. Amanhã, se houver um empate, eu acho que o Linhares dá praticamente adeus ao campeonato, porque aí vão ficar faltando. Hoje nós temos no hexagonal, o Linhares fez 3 partidas, 3 derrotas, num total de 10. Então, exato, amanhã vamos para a 4ª partida. Então, amanhã não existe outra opção a não ser a vitória para o Linhares. E vencer bem. Porque o time até então só conseguiu vencer no campeonato 2 vezes o Vitória, uma lá em Vitória e outra aqui, e também o São Mateus em casa. Então, se você pensar bem, as equipes que tem uma estrutura melhor que a do Linhares, o Linhares perdeu para elas. O Vitória tem uma estrutura, diria, até mais fragilizada que o Linhares, e o São Mateus sabe, todo mundo sabe o que aconteceu com ele aqui nesse campeonato. Até perda de pontos por escala de jogador irregular, o São Mateus teve esse ano de 2015. Então, o Linhares amanhã não tem outra opção, é vencer ou vencer, e ainda além de vencer, torcer pelo insucesso daqueles que estão lá na frente. O colega Antônio Geraldo, lá da Rádio Tupi, que é da Rede Sim, em Cachoeiro, que está fazendo intercâmbio conosco aqui no programa Cultura nos Esportes da Rádio Cultura, e ele está lá na Rádio Tupi, em Cachoeiro, até me perguntou, Zé Roberto, e aí, o técnico Aridelson Bien, que fica na corda bamba? Eu respondi para ele, pelo que eu observei das conversas do Aridelson com o presidente Adalto Meneguzzi, da empresa Linhares Futebol Clube, não, porque ele também é vítima das circunstâncias, né? Sem dúvida alguma, é um treinador que trabalha, infelizmente alguns jogadores não se adaptaram, não se adaptam ao seu estilo de trabalho, mas é um estudioso no futebol, é um treinador que precisa ter a equipe nas suas mãos. Infelizmente, alguns jogadores ainda não entenderam isso, não se adaptaram a esse tipo de trabalho, e a perda também de alguns atletas importantes, desde o início, o caso do Caio, depois o Medivaldo, o Breda, que não assinou, o Wilker em grande parte. O Wilker em grande parte, por questões, né, Paulo Roberto, o William. Então, se você, Paulinho Pimentel, agora nessa reta final, se você for citar, né, as dificuldades que o Aridelson teve de montar a sua equipe e trabalhar com um sistema de jogo que ele gostaria, eu creio que ele não conseguiu implantar desde o início ainda aquilo que ele gostaria. Se tivesse esses atletas em mãos, que nós citamos aí, e tivesse a parceria dos seus atletas, dos mais jovens, dos mais experientes, tudo estaria diferente hoje, e o Linhares poderia estar não no último lugar na tabela do hexagonal, mas talvez entre os primeiros colocados. Muito bem, gente, só para conferir, para amanhã deve voltar o Paulinho Pimentel, pelo menos ele treinou, né, ontem. O cabeça de área alemão, que sofreu 4 pontos ali embaixo do supercílio, uma pancada forte ali. E o Suel, né, que agora já treinou. O Caio, ele tem que melhorar a parte física, né, está recuperado clinicamente. O goleiro Gustavo mostrou talento, Zé Roberto, mas voltou a falhar naquela bola que era defensável e deu uma viajada ali no chute do Bruno, do Rio Branco, né? E enquanto o Linhares joga, gente, com uma maioria de pratas da casa, no Rio Branco sobravam opções do mesmo nível. Estou falando isso porque eu estava lá no jogo, o Berilho estava, o Zé Roberto não esteve lá. Tanto é que o Bruno e o Pepeta que entraram, jogaram bem e fizeram os gols. Mas esse time aí com o melhor investimento, é bom lembrar, Zé Roberto, entrou pela janela aí, né? Senão poderia estar ainda na segunda divisão. Isso às vezes desanima para quem trabalha para se manter na primeira divisão. Com certeza. O Rio Branco está participando do campeonato para a existência do Colatina, né? Do Colatinense, mas é um time que, você falou bem, entrou com o intuito de buscar a primeira classificação, a primeira colocação. E tem conseguido isso, trouxe um treinador experiente e percebi lá no jogo contra o Linhares, lá em Vitória, ainda na primeira fase, que é um treinador que tenha o grupo nas suas mãos, o grupo respeita e o time está com um foco voltado para o campeonato. É um sério candidato, se vai ser campeão, não sei, mas que é um sério candidato, sim. E como você falou, tem não só um time, mas tem um elenco. Quando sai um, entra outro e o time mantém o mesmo padrão. A filosofia do trabalho do Ilho foi bem aplicada, bem aceita pelos seus jogadores. Já no Linhares, infelizmente, nós temos prata da casa, temos, mas o que falta essa prata da casa é um pouco mais de rodagem, um pouco mais de experiência e, sobretudo, compromisso com o clube e com a competição. Pois é, então, gente, deixa eu... o time que está aqui na ponta da língua aqui, mais provável, né?
porque o técnico Aridelson Bianchi trabalha ainda hoje para definir esse time, porque ele não repetiu uma vez sequer a mesma base, não teve condições para tal. Goleiro Gustavo, na ala direita o Cássio, no miolo de zaga o Wagner e também o Márcio, na ala esquerda o Murilo, no meio de campo Alemão, o Adriano, o Wilker e Iago. Mais avançados, Gugu, ou o Zé Augusto, ou o Suel, e o Paulinho Pimentel, que deve entrar jogando nesta partida, já é uma preocupação para o adversário. O Estrela ainda não está definido oficialmente, o Paulo Matos ainda dúvida para essa partida, o Rodrigo Matos volta, né? O Léo vai substituir na zaga, vai voltar à zaga da equipe, então ganha um reforço a equipe do Estrela para esta partida, né? Bom, Zé Roberto Bittencourt, o Linhares mais uma vez talvez não tenha um goleiro no banco de reserva. Vamos encerrar essa conversa aqui. Será que o Linhares já fez o que tinha que fazer na competição? Ou você acha que há motivação suficiente para uma vitória nesta quarta-feira? Olha, motivação tem que existir sempre. Acho que amanhã é o momento de o time mostrar isso, superação, motivar-se e ganhar essa partida. Porque eu percebi que o grupo ficou um pouco desmotivado depois daquele resultado atípico contra a Sportiva, quando vencia o jogo até os 45 minutos do segundo tempo por 1-0 e sofreu o revés nos acréscimos. Depois disso teve um jogo fora, perdeu para o Itapemirim de 1-0 e agora contra o Rio Branco 2-0. Para mim isso foi assim uma ducha de água fria, mas em futebol essas coisas não podem acontecer, tudo pode acontecer e se o Linhares ganhar amanhã, conquista os seus 3 primeiros pontos e quem sabe consiga uma das vagas para disputar a final. Agora vai depender de si próprio e também torcer contra os demais. Tá certo, gente. Olha, tá chegando aqui, inclusive, a equipe mais provável do Estrela, hein? Tá chegando aqui, o colega Antônio Geraldo tá mandando aqui para mim, a provável equipe do Estrela para entrar em campo. O técnico é o Charles Almeida. Foi com medo de avião que Charles Almeida não foi para a Copa do... O Charles Almeida, gente, o Estrela foi disputar a sequência na Copa do Brasil com o Sampaio Correia, lá no Maranhão, e ele não foi porque tem medo de avião, ele já fez tratamento clínico e tudo, e não foi, né? Bom, e ele deve escalar aqui, vamos lá, tá chegando aqui agora, antes de encerrarmos o programa, Rafael, Ferrugem, David, Léo Santos e Zezão, Léo Gonçalves, William ou Juninho, Rodrigo Matos e Marcos Vinícius, Paulo Matos e Robson, o time mais provável da Estrela para enfrentar o Linhares amanhã às 3 da tarde no estádio Joaquim Calmon, Campo do América. Então, mesmo sem departamento médico, sem goleiro, reserva, no jogo e outros problemas estruturais, nós vimos jogadores com raça e vibração e com amor à camisa, como Adriano, o próprio Cássio com seus defeitos, Murilo e Gugu, tecnicamente, entre outros. Então, por este prisma, os jogadores merecem um apoio do torcedor. Vamos para lá amanhã. Zé Roberto, valeu, um abraço. Obrigado a você de casa. Tabelinha fica por aqui, voltaremos na terça-feira da semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.